Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação: Maria Cristina Brum. Oi, meu ouvinte. Eu trouxe hoje um texto de Amir Klink, que é um navegador e escritor paulistano, que foi a primeira pessoa, imaginem vocês, a fazer a travessia solitária do Atlântico Sul em um barco a remo. E vocês vão pensar, isso em 1800? Não, em 1984. E ele depois ficou um grande palestrante, e uma das palestras dele é sobre, diz assim, um mar de profissões. É muito interessante, então eu trouxe para vocês. O que você quer ser quando crescer? Que profissão vai seguir na vida? Com que pretende trabalhar? Já escolheu o que vai estudar? São perguntas e mais perguntas que rodeiam o cotidiano de todos, crianças, jovens, adultos. Para as tenras idades, elas são feitas de forma sutil, brincadeiras. Quem você vai ser quando crescer? Mas, para os mais crescidos, é um assunto de extrema urgência, impossível de ser postergado. E quando a pressão é grande para escolher a profissão, pode criar depois cicatrizes até bem difíceis de apagar. Frente ao confronto constante, o indivíduo então perde a capacidade de raciocinar e parte em direção ao futuro agarrado a um bote salva-vida chamado profissão qualquer. A vida tem duração diferente para cada um de nós. Enquanto para alguns significa um único suspiro, para outros significa assistir muitas décadas de pôr do sol. Assim, a vida não é um continente cercado de mar, mas sim um barco sacudido pela ferocidade das ondas de um lado para o outro, prestes a sucumbir. Haveria alguma estabilidade em tal embarcação? Tanto quanto na vida, nenhuma. Instável, imprevisível e volátil. E os planos? Para que servem os planos? Para adicionar alguma estabilidade ao nosso futuro? Talvez sim, talvez não. Existem inúmeras maneiras de adaptar o barco ao mar, mas o mar nunca poderá ser adaptado ao barco que vaga sobre as suas ondas. E escolher uma profissão é adaptar o melhor possível o nosso barco. É impermeabilizar o seu casco, é adicionar uma cobertura ao convés, é instalar o motor. Mas nunca podemos nos esquecer do mar, porque ele está em constante agitação, em constante mudança, em constante fúria. Ao mesmo tempo, o melhor barco para o momento da viagem não é necessariamente o melhor barco para toda a viagem. A profissão escolhida na adolescência pode ser diferente da opção da vida quando em idade adulta, porque o vento pode mudar a direção da viagem, pode soprar o barco para outras águas. Entretanto, existe uma maneira de seguir contra o vento. Na antiguidade, as velas eram retangulares e só era possível navegar a favor do vento. Para ir contra o vento, era preciso remar. Atualmente, com a vela triangular, o segredo é navegar em zigue-zague, pegando o vento na diagonal até um certo ponto, apontando para o outro lado, navegando mais um pouco, enfim, saber manobrar. Profissionalmente, também é preciso aprumar o barco em rumos que para os desavisados parecem não levar ao destino, mas são estratégicos para se chegar lá. Principalmente para os dias de hoje, não, ouvinte? A vida abre 1000 possibilidades, 1000 zigue-zagues, 1000 manobras em potencial, mas uma não anula a outra.
O conhecimento e as habilidades se complementam, nunca se anulam. Vou repetir, ouvinte, que essa frase é importantíssima para qualquer pessoa. O conhecimento e as habilidades se complementam, nunca se anulam. Seguir uma profissão pode ser um começo, um passo em direção ao futuro. Mas uma profissão nunca deve barrar novas possibilidades, novas profissões, novas direções, porque nunca se deve limitar o ponteiro da bússola. E para finalizar, ele diz: do barco estou cuidando o melhor que posso. Quanto ao vento, vou deixar que ele me leve aonde eu quero chegar. Interessante, né, ouvinte? Eu aguardo você para mais um Encontro Marcado. Este foi Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura, que espera você de segunda a sexta-feira. Apresentação: Maria Cristina Brum. Muito bem, Cristina, obrigado pelo carinho, mais uma belíssima apresentação, né, com esse tema, um mar de profissões, que agora fica bem balanceado, né, com essa pandemia aí, mas é um caso a ser pensado. Obrigado essas informações com esse tema, um mar de profissões. Você pode rever aí no site da Rádio Tupã, no link de áudios em entrevistas, mas daqui a instantes no podcast da sua Rádio Tupã. E com a Cristina Brum nós fechamos o programa Variedades Tupã. Um abraço ao